Essa questão 2 aqui, associar as colunas a seguir, onde a coluna da esquerda, ou a coluna superior, destaca as formas de relevo do continente europeu, planaltos, planícies, cadeias montanhosas. Aí vocês têm que ver das características, por exemplo, são encontradas na porção meridional. É muito importante entender essa palavra aqui, ó, meridional. Se não entender, não consegue responder a questão. São encontradas na porção meridional do continente, numa região onde ocorre contato entre as placas tectônicas, que provoca pressão entre elas, dando origem a estruturas geológicas chamadas de dobramentos modernos. Então, quando falo em dobramentos modernos, eu estou me referindo a dobramentos da crosta terrestre em função do movimento das placas tectônicas. Quando sugere dobramentos, já subentende que então, cadeias montanhosas. Quer ver só uma relação? Nós também, no nosso subcontinente América do Sul, nós temos, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, nós temos dobramentos modernos, que são as montanhas rochosas ao norte, na América do Norte, e a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Dobramentos modernos, cadeias montanhosas. Relação direta. Entendeu? É acertar a questão. Isso é determinante para ir bem nas avaliações. 2. São formados por rochas antigas, denominadas maciços antigos. Bom, se não é moderno, é antigo. Aí tu vai ter que analisar e pesquisar, entender também que esses maciços antigos são formações, como diz a própria palavra, antigas, de processos de movimentos das placas tectônicas que deram origem a esses maciços antigos, né? Maciço não é a mesma coisa que planície. Então, consequentemente, a resposta da segunda questão, sem dúvida nenhuma, sem pestanejar, por isso que é bom estudar para a prova e entender o que está falando, o que está lendo. Porque o que acontece? Essa compreensão das palavras me permite saber responder essas indagações propostas pela apostila. Tá? Então, CA. E, por final, não tem como dizer, são predominantes no continente, como eu já falei várias vezes durante as explicações, com destaque para a germânica, a sarmática e da Hungria. São as planícies. Essa aí com certeza Pedrão acertaria. O Marcos, então, nossa, descendo a onda, dropando, com certeza arrasaria. CAB. Partimos então agora para a avaliação da questão 3. Leia as informações a seguir e preencha os espaços com verdadeiro ou falso. O rio Danúbio, olha, o marido da Danúbia, é o maior na Europa. Ele é intensamente utilizado para o transporte de mercadorias e pessoas. Aí teria que eu voltar lá na página, deixa eu olhar aqui só um minutinho rapidinho, 388. Aí tu vai ver que, lendo o texto, que a principal característica, apesar de ser, como diz a afirmação aqui, que o maior da Europa, ele não é o maior da Europa, ele é o segundo maior da Europa. Embora seja intensamente utilizado pelo transporte, mas ele não é o maior da Europa, ele é o segundo maior da Europa. Logo então, nós temos uma questão aqui falsificada, made in. Continuando, o rio Volga, que percorre território russo, pois nós sabemos que tem Rússia asiática e Rússia europeia, é o maior da Europa, sendo utilizado para geração de energia e navegação. Devido às condições climáticas da região, esse rio congela no período de inverno. Olha lá, informações, características concretas e corretas, né? Logo, essa resposta, então, ela é verdadeira. A outra questão é a terceira, fala sobre o rio Elba, é navegável e é utilizado para o transporte de mercadorias até o porto de Hamburgo. Se vocês lembrarem, eu sempre frisei, né, a importância dos rios na Europa.
Aí fazendo uma comparação, o Brasil tem poucos rios. Pô, o Brasil tem uma enormidade de rios, e são rios e muitos rios navegáveis, importantíssimos para o deslocamento, cargas, pessoas. Imagina a Amazônia sem transporte de pessoas, conflituoso demais, né? Então o rio Elba é navegável e é utilizado para transporte de mercadorias até o porto de Hamburgo. E por fim, o rio Tamisa passou por um projeto de despoluição de suas águas e é utilizado também para o lazer. E aí vocês vão lembrar, mais uma vez, das aulas que nós tivemos presenciais, que sim, verdadeiro. Inclusive vocês vão lembrar de uma fala que eu fiz na sala sobre a caracterização, né, a utilização desses rios pelos povos europeus, o cuidado que eles têm. Tudo bem que eles já detonaram tudo no passado, mas a história e a necessidade de ter esses rios efetivamente de possível utilização fez com que eles cuidassem muito mais. Então o rio Tamisa passou por um projeto de despoluição de suas águas e é realmente utilizado também para lazer. Tudo bem? Continuando então. Essa 4 explique como a maritimidade e a continentalidade acabam interferindo, influenciam no clima da Europa. Essa questão ela deve navegar pelas relações entre o afastamento e a proximidade do mar. Aí nós vamos pensar o quê? Nós vamos pensar que as regiões próximas ao litoral, a variação de umidade e temperatura elas são menores. E quanto maior for o fator continentalidade, que é um fator dinamizador do clima, né, maior será o gradiente, maior será a variação de temperatura e, consequentemente, também de umidade. Por quê? Porque o mar, a proximidade ao oceano, faz com que, óbvio, tenha mais umidade. E a variação de temperatura é menor. Por quê? Porque as águas elas demoram mais para absorver a radiação solar e também demoram mais para liberar, consequentemente a temperatura é mais estável. Já quando eu parto para as regiões mais continentais, essa variação de temperatura ela é maior. Por quê? Porque justamente o continente ele absorve mais rapidamente, por outro lado ele libera muito mais rapidamente essa radiação solar recebida durante o dia. Então a resposta tinha que correr dentro desse parâmetro, né? Explique como a maritimidade e a continentalidade influenciam no clima europeu. Aí vocês podem achar essa resposta nas páginas 390 e 391, com o subtítulo Os Tipos Climáticos. E aí seguir esse roteiro que eu acabei de falar. Por fim, na página 397, nós vamos ver essa última questão aqui, porque depois tem uma série de questões de desafio que eu passei para vocês como um desafio mesmo, para vocês estudarem por elas. Eu vou passar o gabarito posteriormente, mas é muito importante vocês realizarem aquelas atividades, essas tarefas, esses desafios, para poder testar o conhecimento de vocês. Então vamos para 5, vamos lá rapidinho, para acabar. Leia as afirmações a seguir e indique no espaço correspondente o tipo de clima descrito. Então quando eu vejo aqui na tipo climático de Atenas, na Grécia, caracterizado por verões secos e invernos úmidos, classificá-lo como clima mediterrâneo. Correto? Todas as informações sobre a característica do clima vocês encontram nas páginas anteriores lá da apostila. Tipo climático predominante, pois possui chuvas bem distribuídas ao longo do ano. E aí vocês vão ter que refletir sobre o clima, essa parte da questão, né? Clima predominante na Europa.
E aí nós vamos então concluir que é o clima temperado. Porque o clima temperado, ele apresenta as 4 estações bem definidas. E essa característica de possuir chuvas bem distribuídas ao longo do ano. No sul do Brasil é da mesma forma, tá? Vamos para a próxima. Ocorre no extremo norte do continente. Apresenta invernos rigorosos. É o clima o quê? Clima subpolar, né? Muito fácil de determinar ali, ó, porque olha só, sofre influências das massas polares. É o clima subpolar, que está próximo ali ao Círculo Polar Ártico, a região adjacente, a região ao Círculo Polar Ártico, a região submetida a esse tipo climático. E por fim, é encontrado nas regiões de elevadas altitudes, que determina frio, onde o topo das montanhas é marcado pela presença das neves eternas. Logo, frio de montanha. Está lá o topo das montanhas, frio de montanha, frio de montanha, frio de montanha. E por fim, agora, para terminar essas questões, ocorre na porção leste, divisa com o continente asiático, e é caracterizado por baixa pluviosidade. Logo baixa pluviosidade caracteriza demais o semiárido temperado. Nós encerramos então mais uma parte das correções e eu espero que vocês tenham tirado proveito. Nessa questão 6, vocês têm que, fazendo uma pesquisa nas páginas anteriores da apostila, vocês encontram todas elas. Mas essas vegetações, elas caracterizam os tipos climáticos também. Aqui na primeira, nós temos a floresta temperada. Na segunda imagem, nós temos a taiga. E na terceira, no final, as gramíneas, né? A tundra. Ela é submetida a um frio muito intenso, assim como nas outras regiões também, mas o ciclo de vida dela é muito curto, então ela tem, por exemplo, as raízes congeladas. Floresta temperada, taiga e tundra. Vamos em frente? Essa página final aqui é o resumão, e vocês precisariam completar essas informações aqui, ó, sobre o relevo europeu, antes de mais nada, porque a hidrografia corre sobre o relevo, né? Então nós teríamos aqui planícies, planaltos, montanhas e cadeias montanhosas. Se eu fosse para o clima, nós vamos encontrar uma sequência de climas na Europa. O tempo temperado, depois o mediterrâneo, subpolar, frio, nós acabamos de falar de montanha, semiárido temperado. Deixa eu arrumar aqui para vocês ficarem mais certinho para vocês. Olha lá. E por fim o frio. Os rios aqui são vários rios, ó. Por exemplo, tem nesse primeiro aqui, vocês poderiam ter um Loire, vocês poderiam colocar outros rios aqui. Quais são os outros rios? Outro rio, alguém pode me dizer? O rio Sena. O rio Ayrton Senna. Outro, o rio Elba, que faz parte da grande bacia hidrográfica da Europa. E todos os rios, lembrando lá, são importantes, tá? O rio Volga. E por fim, para Tamisa. E a vegetação? E o rio Reno, tem o rio Reno também. E a vegetação? A vegetação a gente vai citar aqueles tipos que vocês, que nós citamos nesses nossos estudos ali, ó. Vamos começar com a floresta temperada. Outro tipo de vegetação, mediterrânea. Ó, vegetação de altitude. Assim como tem clima de altitude, possivelmente, com toda certeza, haverá também vegetação, características desses tipos climáticos. Por quê? Porque é um fator determinante. Por fim, encontramos ainda estepes, pradarias e a tundra. São as vegetações submetidas a frios
mais rigorosos. Então nós temos as estepes e pravarias. E com isso nós concluímos então, feliz por isso pra caramba, nós concluímos então as correções dos exercícios. Muito bom estar com vocês, viu? Ajudar. Qualquer dúvida vocês me procurem, que eu estou pronto a ajudá-los a entender todas as questões relacionadas à Europa. Obrigado pela atenção, por todos ótimos estudos.